Pessoal, bom dia. Hoje é 25 de abril. Vou falar um pouco sobre Bitcoin, mercado americano, também o mercado brasileiro e o dólar. Com exceção do dólar, estou um pouco preocupado com relação a esses outros mercados, porque eles estão caindo e armaram um pivô de baixa. Tanto no mercado americano como no mercado criptomoeda, tem alguns pivôs que estão colocando o mercado em risco no curto prazo. Vou começar agora com Bitcoin, falando sobre esse movimento de alta que a gente já teve. Vocês já estão cansados de saber, lá de março de 2020 até 1º de abril de 2021, a gente teve um fundo aqui nessa região de 61,8%, tocou aqui no topo, não conseguiu romper, voltou aqui para a região de 50% e voltou a subir. Essa queda no mensal aqui parece não preocupar, mas se olharem no semanal, vocês percebem mais claramente que a gente formou um pivô ao tocar exatamente na região de 38%, essa região verde, e voltou a cair. A gente perdeu no semanal também a média de 50, que eu estava bem animado com o rompimento dela, porque a gente rompeu, confirmou na semana seguinte, mas na segunda semana ela caiu. Se o mercado vier a testar aqui os 32.900 dólares e romper, a gente ativa fundo, ativa alvo lá para os 12.100 dólares, que é o topo lá de 2020, ó, 17 de agosto de 2020. Então coincide com essa região. O mercado no curto prazo começou a querer demonstrar que pode vir a testar essa região. Se testar, aí começa a estragar o gráfico para o semanal e o mensal, ou seja, médio e longo prazo. Se o mercado parar nessa região aqui, não é pivô de alta, ou seja, ele perdeu. Se a gente tirar aqui esse de baixo aqui, a gente vier a testar, aqui, peraí. Por exemplo, se a gente vier a testar essa média de 100 e segurar, a gente perde a região de 61,8%, então a gente perde uma formação gráfica aqui de pivô, tá? Então, ou seja, é um pivô fora do padrão. Então, no caso aqui, a gente tem que tomar cuidado para ver se o mercado vai romper ou não esses 32 mil dólares. Se romper, é como eu disse, o alvo é lá 12.100 dólares. Mudando aqui para a tela, usando o indicador RVI e o IFR, a gente repara que não tem nenhuma informação importante aqui, ou seja, não está estressado na compra e na venda. Então, o mercado pode tanto subir como descer pelo RVI, que não tem sobrecompra ou sobrevenda, né? Porém, no semanal, a gente já consegue ver aqui uma sobrevenda, ou seja, o mercado está estressado aqui nessa região. A gente reparar que nesses outros fundos aqui funcionaram, ou seja, tocou aqui na região de sobrevenda e o mercado reagiu, tocou aqui também na região de sobrevenda e o mercado reagiu. Vamos ver se ele realmente vai reagir aqui no semanal, voltando a subir. Mudando para a moeda ADA, ela também tem me deixado um pouco preocupado, porque ela não consegue encerrar esse pivô, essa quantidade de pivô de baixa. Se vocês colocarem aqui uma sequência de movimentos, vou usar o imã aqui para ficar um pouco mais fácil, vocês reparam que sempre a gente está em pivô, ó. Ou seja, ela está vindo de novo para um pivô. Se romper essa região aqui, ela traz o alvo para 44 centavos. Então esse 44 centavos aqui ainda não foi ativado, porém, se romper os 74 centavos aqui, ativa os 44, e aí a gente continua nessa sequência de queda na ADA. Olhando para COTI no semanal e a COTI no diário. A COTI, ela tem essa região de suporte que ela formou lá atrás, num vídeo que eu gravei, falando que ela tem respeitado essa região de... Deixa eu até ativar ela aqui. O estilo aqui é o 78, aqui é o 0,78%. Ela respeitou essa região aqui, parou na média de 100 períodos e voltou. E a gente está novamente estressando essa região. Estou um pouco preocupado que se ela realmente romper esse pivô para baixo aqui dos 17 centavos, ela inverte toda a projeção, ou seja, de ser altista, ela começa a ficar mais de baixa mesmo. Se vocês repararem o pivô que ela está formada, ela está numa região aqui que foi a mesma do Bitcoin, ou seja, ela parou na região de 38% e está ameaçando a vir aqui para baixo. Se a gente coloca uma projeção dela aqui, ela volta a vir para essa região aqui de 51 centavos. No diário a gente não tem mais suporte,
e tem um agravante. A média de 21 períodos está querendo cruzar a média de 50 períodos. Isso aí, para nós aí que gosta de gráfico, sabe que isso daqui é um movimento baixista. Se vier a romper mesmo nessa região, repare que aqui foi um ponto de estresse nos 17 centavos, mas o suporte mesmo, ó, no diário, está nos 18. Ó. Vou até mover ele para cá para vocês terem ideia do que eu estou falando. O preço mesmo foi até aqui nos 18. Esse daqui foi um pico, isso aqui foi uma vol muito alta, mas a gente considera sempre valores mais próximos de fechamento. A não ser que seja um movimento com indicação de vela, né? Se a gente tiver uma vela aqui e ela realmente funcionar como fundo e for embora, a gente considera ela. Mas como não foi um fundo, ou seja, ela tenta fazer fundo, mas logo desaba de novo, então o fundo ficou aqui mais perto do fechamento. Então, tanto para Bitcoin, ADA e COTI, elas estão com um risco de ativar pivô de baixa. Falando agora sobre o mercado americano, o mercado americano está um pouco parecido com as moedas, só que ele chegou a estressar a região de 61,8%. Toda essa alta que a gente teve aqui da pandemia, pós-pandemia, né? A gente saiu lá de março de 2020 e até 3 de janeiro de 2022, você já repara que foram em pivôs de alta que não perderam fundo, ou seja, os fundos todos estão protegidos. Ó. Reparem que todos os fundos aqui tiveram valores acima do anterior. Porém, agora a gente começa a ver um movimento gráfico diferente, ou seja, a gente perdeu essa tendência de longo prazo e estamos agora trabalhando com uma tendência um pouco indefinida. Pode ser que estabilize aqui, fique de lado por um bom tempo, ou pode ser que isso daqui seja um pivô. O que o Fibonacci tem falado para a gente? Que esse movimento atual aqui é um movimento semelhante a um pivô de baixa, porque parou exatamente, cravou aqui no 61,8%, não rompeu e está voltando com força. Vocês reparem que já estamos na 1, 2, 3, 4, na quarta semana de queda sem qualquer tipo de reação aqui de alta. Se o mercado vir testar aqui os 4.105 pontos, qual seria o alvo, né? Colocando novamente uma projeção, o alvo é 3.924, abaixo da média de 100 períodos. O mercado americano, se ele vier para baixo aqui, com certeza ele arrasta um monte de mercado no mundo inteiro, então não dá para ter muita esperança de uma alta contínua, com uma tendência boa para todos os mercados, com o mercado americano com esse pessimismo aqui. Falando sobre Ibov, apenas sobre os índices agora. A gente tinha trabalhado com esse pivô de alta aqui, que foi muito bom. Repare que esse pivô chegou a testar 2 vezes o topo aqui e não conseguiu, mas não perdeu o pivô. Vou refazer ele aqui para vocês lembrarem dele. Repare que a gente testou aqui a região de 50%. Primeiro foi na 38%, depois na 50%. E o mercado reagiu, voltou para cima, rompendo tudo. Rompeu a de 50%, de 21%. A média de 200 períodos também foi rompida e não foi testada, ou seja, ela rompeu direto. E também rompeu o topo anterior ali nos 115 mil pontos. Quando a gente tem rompimento de topo de pivô, a gente já consegue travar um alvo. Qual que era o alvo? 122.665 pontos no Ibov, porém não chegou a tocar no alvo, recuou antes, o mercado caiu antes. E agora a gente tem que trabalhar com esse outro movimento. Esse pivô aqui está desconsiderado, não foi batido. Essa retração também já foi encerrada, porque ela foi rompida. E agora a gente precisa trabalhar com essa perna de alta. Essa queda toda aqui é uma correção ou uma reversão? Bora novamente, coloco de novo. A nossa retração, a gente repara que a gente rompeu, da mesma forma que a gente rompeu a média de 200 sem dar bola para ela, a gente rompeu a média de 200 agora sem também dar bola para ela, e a gente ainda perdeu a região máxima aqui de correção. Então o mercado agora está em reversão, ou seja, o alvo agora é 107.780 pontos. Outro ponto que a gente não consegue ter muito ânimo é porque o estocástico está muito no fundo, está zerado praticamente, não tem demonstrado reação, ou seja, ele não tá ameaçando a região de 20 pontos aqui, para a gente tentar pelo menos ter uma esperança de testar a média de 200 e ter a esperança desse rompimento aqui ser falso.
Por enquanto eu estou pessimista agora com o mercado brasileiro também, junto com o mercado americano. Pode sim testar os 107 mil pontos. O dólar agora. Falando sobre o dólar. A gente trabalhou com o dólar em queda por um bom tempo, a gente colocando aqui no gráfico mensal, a gente tinha batido nossos alvos no dólar e a gente tinha aqui a média de 50 períodos no mensal como suporte. Esse valor, deixa eu colocar aqui no semanal, esse valor do dólar na região da média de 50 tem uma vela gráfica, uma figura gráfica aqui de um martelo no fundo. Isso aqui é perigoso para quem quer trabalhar com mais queda, né? Quem está esperando mais queda. Se o mercado continuar com esse fechamento no mês de abril de um martelo aqui, pode sim o mercado voltar a subir, e aí o que a gente tem de suporte a gente vai ver logo depois na média de 21 períodos, que é R$ 5,20 para o mensal, e no semanal R$ 5,11 atualmente. Eu vou focar um pouquinho no dólar aqui para explicar para vocês por que eu não estava tão preocupado ainda com essa queda do dólar, já que eu tenho dinheiro lá fora, né? Ou seja, eu estou com dinheiro aplicado lá fora. É que durante toda essa alta aqui, de 2019 até 2020, ou seja, toda essa perna aqui, usando aqui essa ferramenta, a gente repara que a gente nunca perdeu essa alta. Isso aqui é um pivô. Isso aqui tudo é um pivô. Só fazer novamente aqui. Isso aqui é um pivô. Ele só deixaria de ter validade essa alta, ou seja, tudo desse momento aqui foi correção. Esse aqui é um pivô de alta, né, que está dentro da região de correção. Ele só perde a validade se ele perder essa região de 61,8%. Como ele não perdeu ainda no mensal, o dólar ainda está em alta no longo prazo. Qual seria o alvo dele? O alvo primeiro dele, é óbvio, teria que testar. O alvo dele teria que testar primeiro o topo, né? Ou seja, ele teria que testar aqui nos R$ 5,97. Se ele rompe, o alvo é 6,61 como alvo primário, depois alvo secundário 7,85 e o último ali em 8,61. Então, ou seja, esse movimento de alta que a gente teve e toda essa queda depois ainda é correção. Então a gente precisa perder essa região aqui de 61,8% para realmente falar assim, não, agora o dólar reverte e vai voltar para os R$ 4. Por enquanto ainda não aconteceu. Olhando para o semanal, vou tirar esse tanto de informação aqui, senão fica um pouco poluída a tela. Olhando para o semanal, a gente tem nessa mesma região de preço aqui a média de 200 períodos, que rompeu para cima, para baixo, para cima, para baixo, e agora voltou para cima de novo, que é uma região que a gente tem forte suporte, tanto no mensal como no semanal. O dólar está indefinido, para mim não dá para operar o dólar ainda, ou seja, a não ser que você queira arriscar. Se você quiser arriscar, eu estou mais propenso a comprar dólar nesse momento, esperando pelo menos um teste na região de R$ 5,11 ou 18, né, que no caso está aqui, no mensal, para depois encerrar essa compra nessa região aqui para tentar entender se o mercado vai fazer um pivô de baixa e recuperar esse movimento de queda. Focando agora alguns ativos, eu vou falar sobre o mercado americano primeiro. Falando sobre o ativo da Apple que eu estou comprado ainda, a gente tem um movimento ainda de correção, ou seja, a gente consegue ver claramente aqui um mastro bandeira, né? Quem tem dificuldade de ver essa figura gráfica, eu vou colocar aqui, a gente tem o mastro bandeira, a gente tem uma região aqui que o preço não rompia de jeito nenhum. Se quiser usar as sombras não tem problema, mas é só para entender o movimento, né, que o mercado ficou. Vou até usar a sombra um pouco mais aqui. A sombra tem poucos toques, mas tem toques aqui importantes. Então, ou seja, esse movimento aqui de alta fica lateralizando dentro desse mastro da bandeira, no caso. Rompeu e agora a gente repara que a Apple está usando a própria LTA, né, a LTB, que virou agora um suporte, e está sofrendo aqui um suporte nessa região de preço aqui.
mercado pode voltar a subir, a Apple pode voltar a subir, como pode também vir a testar outras regiões de suporte, não tem problema nenhum. Normalmente esse suporte aqui de LTA antiga não tem dificuldade de romper, ele pode romper. O que ele não pode perder é essa região de 61,8% aqui. Meu PM está em 157 dólares na Apple, estou monitorando para ver se ele vai perder essa região ou não. Outro ativo que a gente tem trabalhado, até postei há umas semanas atrás, é a Disney. A Disney está com um problema semelhante aos problemas que a gente tem no Brasil, né? Ela tem feito alguns anúncios que têm causado estresse político lá, por causa de não dizer que vai falar mais garotos e garotas, ou seja, uma campanha LGBT que agrada uns e desagrada outros, e o estado da Flórida tirou o status de especial da Disney e agora vai cobrar os impostos dela como se fosse uma empresa qualquer. E isso acabou jogando o mercado para baixo, me afetou, ou seja, eu tô comprado a Disney há muito tempo, né? Eu comprei a Disney lá na pandemia e pode reparar que eu estou trabalhando agora abaixo do PM, ou seja, estou com prejuízo aqui de alguns dólares na Disney. Olhando para o diário, para o semanal, repare que a gente está perdendo também a região de 61,8%. Ou seja, esse movimento de alta todo aqui que a gente teve, até nessa região aqui ainda era correção. A partir de agora, se realmente confirmar nessa semana que a gente está, que vai trabalhar abaixo de 61,8%, vai ativar uma reversão para 79 dólares. Falando sobre Coca-Cola, que também entrei tem pouco tempo, voltei para esse ativo. Tá sem... Deixa eu colocar aqui no semanal. E aqui no diário. Coca-Cola, eu comprei nessa região aqui, ainda nem coloquei aqui, preciso colocar no gráfico o meu preço. O que eu postei para vocês lá? Que a Coca, apesar da queda toda com o problema da guerra da Ucrânia, o ativo tinha feito uma retração interessante aqui nessa região de 50%, voltou a subir, né, durante a semana, rompeu, foi onde eu comprei esse rompimento, e o alvo é 68 dólares, tá? No momento atual, ainda estamos com lucro na operação, o mercado pode vir recuar aqui, testar essa média de 21 e voltar a subir. A gente está acompanhando, mas o alvo está ativado, é 68 dólares. A única coisa que eu vejo é que, apesar dessa queda aqui, o mercado já vinha tentando corrigir aqui o estocástico no diário, que isso é bom, ou seja, ele está corrigindo com alta, né? Mesmo subindo, o estocástico já estava corrigindo e deixou a região de sobrecompra, ou seja, está trabalhando abaixo de 74 pontos. Já no semanal, a gente ainda não está sobrecomprado na média lenta, né? Só na média rápida que acabou entrando. E o OBV rompeu também junto, né? Ele acabou antecipando, ele rompeu antes o rompimento de preço. Então, por isso que eu fiquei bem animado com essa operação aqui. Continuo comprado nela. McDonald's. McDonald's é um ativo que sofreu muito com a guerra, perdeu 800 lojas lá e praticamente vai perder todo o dinheiro que ele investiu na Rússia. Estressou, né? Deixa eu colocar aqui um gráfico um pouco menos poluído aqui. Se vocês repararem que todo esse movimento de alta que o ativo teve não perdeu a região de 61,8%, por isso que eu acabei entrando no ativo. Entrei na semana passada, estou levemente no prejuízo ainda, mas o McDonald's está trabalhando acima das médias de 21, 50, então, ou seja, não estou muito preocupado com isso daqui ainda. Vamos aguardar. Eu entrei antes do rompimento. Esse aqui é um ativo que eu gosto de operar lá, tenho operado desde o ano passado, não tem me trazido alguns problemas, então, ou seja, eu tenho comprado ele para longo prazo mesmo. Se por acaso o ativo romper a região de 270 dólares, ele está aqui, né, 271, que é a máxima,
O alvo é 286 dólares inicial para o alvo 1, alvo intermediário e o alvo final por 354 dólares no McDonald's. Falando sobre os ativos brasileiros, que a gente teve uma queda meio chata na semana passada, né, que acabou estragando alguns gráficos. Vou começar aqui pelo Banco do Brasil. Banco do Brasil, olhando aqui pelo diário, está um pouco mais claro. A gente teve uma alta que começou lá nos R$ 27, tocou aqui na região de 38%, ameaçou romper, né? Deixa eu colocar ela aqui. Ameaçou romper nessa faixa aqui, voltou a testar, testou a média de 50 períodos, respeitou, rompeu e não confirmou. Ou seja, mais uma vez, o Banco do Brasil está trabalhando abaixo do... Aliás, ela rompeu, confirmou, né? Ela fechou acima e depois, no dia seguinte, ficou trabalhando perto do rompimento e no último dia caiu. Ou seja, ela está trabalhando abaixo do rompimento, o pivô está ativado, porque foram 2 dias operando acima, né, do valor de fechamento. Então agora, ainda a gente tem que esperar que o alvo seja R$ 40. Se o alvo for R$ 40 direto, esse pivô está ativo. Caso contrário, se continuar pivotando aqui, pode ser que a gente acaba perdendo esse movimento e a gente tem que fazer um novo pivô. Mas, por enquanto, esse movimento está ativo. Isso daqui praticamente é um triângulo, né? Ele só está com falsos rompimentos, se for levar em consideração o triângulo, mas para o pivô ele está ativo. O alvo é R$ 40. Gol. Esse ativo está bem claro que é um maço bandeira, a gente consegue perceber que a alta toda dele está preso dentro da bandeira, está dentro da região de 50%. Você repara que o mercado está ali respeitando 50%. Com essa queda do Ibov, pode ser realmente que a gente testa aqui no 61,8%. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro que o mercado, quando cai, acaba arrastando todos os ativos, independente da formação gráfica, e tanto pela alta do dólar também, que força esse setor aéreo aqui, jogando um pessimismo sobre ele. Então, por enquanto, essa alta está mantida. A gente tem ainda um suporte aqui ainda para esperar que proteja o preço, ali na faixa dos R$ 15,05. A Azul, eu coloco a Azul como um ativo um pouco melhor do que a Gol, porque você repara que o maço bandeira, se eu fizer o mesmo movimento aqui, ele está menos inclinado do que a Gol. Repara que ele está um pouco mais reto, né? Só que ele tem dado falsos rompimentos aqui para baixo. Então a gente tem que esperar para ver se o mercado vai romper para algum lado para tomar alguma atitude. O pivô dela, olhando para o pivô, deixa eu só desfazer esse movimento aqui. O pivô é de alta, testou 2 vezes a região de 50%, repara que ele tem respeitado. Se romper, a Azul tem alvo de R$ 29,68. Oi. Apesar de todas as quedas que a Oi teve, o que eu tenho visto para o mercado atual é que estabilizou o preço. O preço está bem próximo aqui dessa região, que fica oscilando entre 75 e 90 centavos. Parou, não tem pivô de baixa, ou seja, está de lado. A única coisa que eu venho aqui é sempre reparar que o OBV está muito perto do fundo, enquanto o preço está perto do topo. Então tem que tomar cuidado com a operação, porque parece que o OBV está querendo romper fundo. Ó. Vocês reparem aqui que o fundo é aqui e está de novo pressionando o fundo. Esse fundo aqui já foi rompido. Ó. Se eu for levar em consideração esse fundo aqui, ele já foi rompido. Então, ou seja, o OBV está tendo queda de detentores, ou seja, estão abandonando as posições mesmo com um ativo trabalhando de lado. Já o estocástico, ele está sobrecomprado, ele está em cima, ele pode sim que vem para baixo, o mercado vem a testar de novo. Então, ou seja, não há nenhum movimento aqui interessante para a Oi, a não ser que venha romper a média de 200 e forma um pivô. Esse alvo aqui de R$ 1,23, para mim, ainda está válido, porém, com esses indicadores do OBV e estocástico, eu fico um pouco preocupado com eles. Petrobras. A Petrobras ela tem
tido problema por causa da tabela de preço dos combustíveis, mas acalmou, parou de falar disso. Se a gente levar em consideração toda essa alta aqui e esse topo, o mercado ameaçou romper os 61,8%, não confirmou, está trabalhando muito perto aqui do topo novamente. O OBV não antecipa rompimento, vocês reparem que o OBV está de lado, não antecipa nem fundo e nem topo, nem rompimento de fundo nem de topo. Então tem que aguardar. Porém, se vocês perceberem, eu até vou colocar um alerta. Vou criar um alerta aqui, porque se romper os 32,29, se acabar rompendo esse topo, ativa pivô de alta. O pivô não deve ser muito grande por causa do estresse lá do fundo, né, que ele leva em consideração isso daí. Vai ser um alvo de 33,91. Por enquanto não tem nada a falar sobre Petrobras, precisa romper esse topo aqui para definir. Falando um pouco agora sobre barril de petróleo. Barril de petróleo, a gente teve aquela alta que a gente viu durante o início da guerra, o mercado está de lado, ainda é correção, vocês reparem que a gente está muito perto aqui dos 98 dólares o barril e região de 50%. Essa região de 50% ainda é correção, como também essa região de 90 dólares aqui também é correção. Já olhando um pouco mais próximo, no diário, se vocês tirarem aqui esse movimento no semanal, a gente repara que o mercado está com dificuldade de voltar à alta, ou seja, ele bate aqui no 61,8%, caiu, bateu na região de 58%, voltou a cair, testou agora a região de 38% e agora está caindo de novo. Isso aqui pode ser um pivô de baixa. O que configura um pivô de baixa? É perder o fundo. Ainda não perdeu o fundo. Pode ver que os fundos estão ascendentes. Se vier a perder aqui essa região de 97 dólares, a gente começa a trabalhar com um pivô de baixa. Qual vai ser o topo? Se a gente usar essa região aqui de topo, você repara que a gente trabalhou acima dela. Ou seja, a gente trabalhou acima de 61,8%. Não é um movimento de FIBO confiável, mesmo assim a gente traça aqui só para ver alguma resistência, algum suporte. A gente pode ter aqui um suporte na região de 96 dólares e o alvo tocar lá e voltar. Ou seja, o alvo está muito perto aqui do suporte, então não é um movimento muito bom. Porém, está mais pessimista, né? O barril está mais pessimista em vez de estar otimista com altas aqui. Igual a gente teve com essa alta toda aqui, uma chance até de romper os 130 e mirando 160 dólares. Para esse momento aqui que eu vejo que o barril de petróleo está com uma perspectiva de baixa, não tem alvo ativado, a gente tem que esperar um pouquinho mais. E o momento atual é de apreensão, por curto prazo, tanto nas moedas, nas criptomoedas, mercado americano, mercado brasileiro, a tendência é de baixa. Beleza, pessoal? Qualquer coisa a gente retorna aí. Um abraço.